todos, tudo bem? Meu nome é Murilo Henrique Leite e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Adequabilidade Ambiental e Distribuição Geográfica do Fungo Micorrízico Arbuscular Clarangioglomus etonicatum por meio da modelagem de nicho ecológico. Esse trabalho faz parte da 20ª Jornada de Iniciação Científica da UniRio e foi desenvolvido sob orientação das professoras Camila Mestre Patrese e Maria Lúcia Lorini. Para dar início à minha apresentação, eu vou estar falando um pouco melhor sobre o primeiro agente do meu trabalho, que seria o Clarangioglomus etonicatum. Ele é compreendido por ser um fungo micorrízico arbuscular, ou seja, um FMA, da família dos Clarangioglomerácea. Esses fungos são conhecidos por serem simbiontes obrigatórios e logo eles necessitam de hospedeiro para estar conseguindo se desenvolver. Geralmente eles são encontrados em dois ambientes, sendo o solo e as raízes das plantas, e quando encontrado nesse segundo, geralmente eles fazem parte de uma estrutura chamada arbúsculo. Essa que dá nome a essa terminologia. Aqui eu trouxe uma imagem que exemplifica um pouco melhor a classificação filogenética desse fungo, onde ele é pertencente da família dos Clarangioglomerácea. E qual seria a utilidade e a importância desse fungo, né? O porquê de eu ter escolhido ele? Por ser um FMA, ele tem a capacidade de proporcionar algumas vantagens competitivas às espécies micorrizadas através da otimização da tolerância das plantas ao estresse abióticos e bióticos do ambiente, proporcionando um aumento da agregação e da absorção de água e nutrientes disponíveis no solo, de maneira que ele vai estar sendo capaz de auxiliar no desenvolvimento dessas culturas e na sucessão ecológica delas. Além disso, eles também têm a capacidade de auxiliar no combate contra alguns patógenos e devido a todas essas vantagens que eles podem atribuir ao seu hospedeiro, eles podem estar sendo compreendidos como uma alternativa sustentável de inoculante. Além disso, esse fungo também vem ganhando muita notoriedade nos últimos anos devido à sua aplicação em culturas agrícolas e por apresentar uma grande adaptabilidade a diferentes condições ambientais, por apresentar também uma capacidade no aumento e no rendimento de algumas colheitas. Em relação ao segundo agente do meu trabalho, que seria a modelagem de nicho ecológico, ela pode estar sendo compreendida como um método de processamento computacional amplamente utilizado na esfera ambiental. Geralmente, ela é utilizada como uma ferramenta de auxílio em análises biogeográficas, de estudos de biodiversidade e de conservação de espécies raras e ameaçadas de extinção. Além disso, ela vem tendo uma crescente utilização em pesquisas sobre a influência das mudanças climáticas em diferentes organismos. Geralmente, ela consiste na combinação de dados de ocorrência de uma determinada espécie com diferentes variáveis ambientais, de modo que vai estar sendo construída uma representação das condições ambientais necessárias para a ocorrência dessa espécie. E, em alguns casos, é possível estar gerando modelos projetáveis, como mapas, para a predição de áreas potencialmente adequadas ao desenvolvimento das espécies em questão. Quando a gente trata do Clarangioglomus junto com a modelagem de nicho ecológico, é possível estar tendo um produto dessa combinação que seria a identificação de potenciais áreas para aplicação de inóculos do fungo, visando o melhoramento da produtividade e a sustentabilidade da produção agrícola, uma vez que essa atividade ainda é muito degradante nos modelos de produção atual. Portanto, o objetivo desse trabalho tem como avaliar a distribuição global das áreas ambientalmente adequadas à ocorrência e implementação de inóculos do fungo micorrízico arbuscular Clarangioglomus etonicatum através da aplicação da modelagem de nicho ecológico ou distribuição de espécies. A respeito da metodologia, a gente pode dividir ela em duas principais partes, que seria a obtenção dos dados e a construção dos modelos, tratando da obtenção dos dados em relação aos dados de ocorrência. Eles foram retirados das plataformas GBIF da literatura em um artigo específico publicado pelo autor Maia em 2020. Esses dados de ocorrência sofreram o processo de filtragem e rarefação espacial, eliminados os dados redundantes e problemas relacionados à amostragem. Ao fim desse processo, foram selecionados 94 pontos de ocorrência. Em relação aos dados de variáveis ambientais, eles
foram também retirados de bancos de dados. Algumas variáveis também tiveram seus dados encontrados na literatura. A maior parte foi retirado da plataforma WordClean em um recorte dos anos 1970 a 2000 e da plataforma SoilGrids. Esses dados sofreram o processo de compatibilização. Ao final, foram selecionados 32 parâmetros, sendo 19 de clima e 13 de solo. Para que essas variáveis fossem selecionadas, foi realizado um processo onde foram atribuídos dois aspectos: para as variáveis de maior contribuição e para as variáveis que apresentaram correlação entre elas. E isso foi realizado através da construção de modelos preliminares no programa Maxent, onde essa penduração foi feita através do teste de Jackknife. E então, com isso, as variáveis que apresentaram valores maiores a 0,7, tanto positivos quanto negativos, foram excluídas do modelo. Aqui estão todos os parâmetros utilizados no estudo, onde os à esquerda são os de clima e os à direita são os de solo. Partindo para a construção dos modelos, já com os dados previamente compilados e limpos, eles foram utilizados e transformados a partir do software Maxent através do método de máxima entropia descrito por Philip. Com isso foram gerados três modelos, sendo eles o modelo de clima, o de solo e o de clima mais solo. Foram gerados 10 replicatas de cada modelo a partir da validação cruzada, e esses modelos foram gerados a partir de funções quadráticas e lineares. O desempenho desses modelos foi medido e avaliado pela estatística de erro e omissão de AUC, e foram levados em consideração apenas os modelos que apresentaram valor acima de 0,7 em uma escala de 1, sendo esses considerados a excelente. A partir do modelo com o melhor desempenho, que no caso foi o de clima mais solo, foi gerado um mapa com 5 classes de adequabilidade ambiental a partir do software ArcMaps. Isso ocorreu através de um processo de estatística zonal. Sendo assim, todos os modelos, tanto os de clima, os de solo e os de clima mais solo, apresentaram um bom desempenho, com um AUC superior a 0,8 e erros de omissão abaixo de 0,8. O melhor modelo foi o de clima mais solo, com AUC de 0,87 e erro de omissão de 0,13, e a gente acredita que isso tenha acontecido devido à influência simultânea das variáveis abióticas de clima e de solo como determinantes da distribuição do FMA Clarangioglomus etonicatum. Na figura 1, a gente pode observar o modelo gerado pelo software Maxent, e logo abaixo tem o modelo já transformado pelo processo de estatística zonal. Aqui na figura 2, a gente tem a ponderação, parâmetros ambientais a partir do teste de Jackknife, e os parâmetros que apresentaram a maior influência na distribuição da espécie foram a sazonalidade da temperatura, seguida pela temperatura média do trimestre mais seco e a precipitação anual. E no caso das variáveis de solo, seriam a capacidade de troca catiônica e a porcentagem em peso das partículas de silt. Foi possível a identificação de uma área total de 24 milhões de quilômetros quadrados, com potencial uso para o inoculante. Foram levados apenas em consideração as áreas de adequabilidade média e alta. Na tabela 1 é possível observar os 5 países que apresentaram as maiores áreas adequadas, a adequabilidade da espécie em questão, tendo o Brasil com 4,5 milhões de quilômetros quadrados e os Estados Unidos com aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, tendo esses 5 países responsáveis pela representação de 43% da área total. Essa representação corrobora com a ampla distribuição dessa espécie de FMA reportada na literatura, e a gente sugere que esses 5 países sejam pontos de destaque e se tornem pontos de interesse para a utilização do inóculo da espécie em atividades agrícolas. Para concluir, foi entendido que as variáveis de clima mais solo no modelo indicam ser importantes preditores da distribuição do Clarangioglomus etonicatum, reforçando o papel deste grupo e de fatores como determinantes da distribuição de FMAs apontados em vários estudos. Além disso, áreas com potencial uso do inoculante foram identificadas em vários
vários países, com destaque para o Brasil e Estados Unidos, como eu já havia citado antes. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui, a Unirio e ao Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos, e aos meus colegas Alexandra e João que me auxiliaram na construção desse estudo. Muito obrigado e até mais.